Glória a Jesus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, dia 9 de fevereiro. Já estamos em fevereiro de 2026. Nosso coração está grato pela oportunidade de estudar a palavra do Senhor. Continuamos aqui na nossa maratona, na nosso caminho, nossa trajetória de estudos do livro de Juízes. E então eu quero convidar você a compartilhar o link, você que não conhece o canal da igreja lá no YouTube, nós temos alguns estudos já completos, nós temos o estudo do livro de Josué, o Evangelho de João, agora estamos caminhando com o livro de Juízes, estamos com todos os nossos encontros do livro de Juízes lá no canal da igreja. Então, você pode voltar lá depois, agora não, depois, e assistir as nossas gravações, comentar, curtir, compartilhar para alguém. Fique à vontade. Louvado seja Deus. Eu quero já agradecer a cada um que está aqui. Eu sei que é plena segunda-feira, 9h05 da noite, mas o Senhor vai nos fortalecer. Amém? Quero convidar você a pegar a sua Bíblia, suas anotações, sua caneta, separa o espaço e vamos orar. Senhor, nessa noite queremos lhe agradecer pela oportunidade de aprender mais da tua palavra. Fortalece-nos em ti, Senhor, que a tua palavra é o nosso alimento. Nós cremos, Senhor, que o Senhor trabalha de forma coletiva e de forma individual. Fala ao coração de cada um, tirando, Senhor, toda a confusão da mente, sarando a alma, trazendo esperança, porque a sua palavra faz dessa forma. O Senhor é a palavra, o Senhor é a verdadeira palavra, o nosso alimento vivo. Nos dá entendimento, Senhor, e nos fortalece para que a gente consiga colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Nós te agradecemos por esta liberdade e louvamos a Ti, Senhor. Envia sim, Pai. Faz com que a Tua palavra seja espalhada pela terra. Aguardamos ansiosamente pelo Teu retorno e nos fortalece em Ti. Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Juízes, o capítulo é o 16. Estamos falando sobre o último juiz, que é citado no livro de Juízes. Ah, esse juiz se chama Sansão. Nós falamos aqui desde quando, né, os pais de Sansão receberam a promessa de que ele viria, né? A mãe dele recebe a visita do anjo, o anjo diz que ela ficaria grávida, seu filho seria nazireu e deveria iniciar a libertação de Israel, tá? Esse era o chamado de Sansão. A gente já viu a história, muita coisa aconteceu até agora. Como a gente já falou, você pode depois ir lá no canal do YouTube e assistir as explicações da nossa conversa anterior. Juízo, capítulo 16, nós vamos ler o versículo 1 até o 3, tá? A gente vai por partes. Esse capítulo 16 ele é um pouco longo, mas é importante que a gente leia e converse com calma, porque é o final da vida de Sansão. Capítulo 16 diz assim: certa vez, Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se e agarrou firme o portão da cidade com os dois batentes e os arrancou, com tranca e tudo. Pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica de frente a Hebrom. Capítulo 16 aqui de Sansão já começa com muita informação. É muita informação. Sansão traz muita informação para a gente. A gente vê aqui, o título que eu coloquei aqui foi Corrupção, Astúcia e Força de Sansão. Tal como a história de Israel, a espiral na vida de Sansão também vai descendo. Lembra do espiral? Que começa assim e vai, né, descendo como um funil. É o que está acontecendo com a vida de Sansão. A gente viu que desde o começo Sansão não respeitou o seu chamado, não respeitou o voto de Nazireu, que foi exigido,
ele não assumiu a posição que o Senhor havia colocado para ele. Nada disso. A gente viu Sansão vivendo da forma que ele decidiu viver. A gente conhece, né? Sabe bem que é muito possível a gente decidir viver do jeito que a gente quer viver. E a gente vai vendo que isso vai trazendo consequências terríveis, não só para a gente, mas também para as pessoas que estão em volta. Então, aqui até agora a gente viu claramente que Sansão não sabe o que é ter medo, ele não respeita ninguém, não tem consideração alguma pela fé em Israel, nem dá muita importância à sua consagração como nazireu. Sansão ele vive para os caprichos que as suas forças lhe permitem ter. Sansão ele faz o que vem à cabeça. Exatamente como o versículo que a gente tem usado como versículo chave do nosso estudo de Juízes. Não tinha rei Israel e cada um fazia o que queria, o que achava melhor, o que estava no seu coração, o que desejava. Sansão faz desse jeito. Ele faz exatamente aquilo que ele deseja fazer. Olha aí na sua Bíblia, o primeiro versículo fala assim: certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta. A gente viu no começo da história de Sansão que Sansão vê uma mulher filisteia e fala assim: eu quero casar com ela. Vira para o pai dele e diz assim: eu quero ela. E os pais falam assim: não tem uma mulher no nosso meio, do nosso povo, qual você possa se interessar, que você venha casar. Ele diz: eu quero ela. A gente percebe nessa história de Sansão que relacionamento amoroso com Sansão é bem complicado. A fragilidade de Sansão está relacionada a mulheres. Se a gente tirar as mulheres da história de Sansão, sobra pouca coisa para contar. Sansão decide, eu quero aquela mulher. A gente viu que ele arrumou um problema no casamento, aquilo tudo. Agora a coisa vai cada vez escada abaixo. A gente fala que vai rolando escada abaixo. Agora ele vê uma prostituta e passa a noite com ela. Lembrando que Sansão era nazireu, deveria ser nazireu de nascimento. Não deveria beber bebida forte, não deveria comer uvas, nem uva passas, não deveria tocar em, em mortos, não deveria cortar o cabelo. Ele tinha várias exigências que ele deveria seguir para que ele se lembrasse de que ele era uma pessoa separada para um propósito específico. Mas em nenhum momento até agora a gente vê Sansão lembrar disso. Sansão não faz oração praticamente nenhuma ao Senhor, a gente viu uma apenas até agora. Sansão não, a gente não vê arrependimento, a gente não vê responsabilidade alguma. Era um homem que nasceu de uma família que temia o Senhor, os pais temiam o Senhor, tanto que o anjo do Senhor visita esses pais, visita essa mãe, diz para ela que ela vai ter um filho e ela segue exatamente o que foi dado a ela. O que que isso traz para a nossa realidade? Que chamado, nascer em família cristã, nascer em boa família, ter bons ensinamentos, boa moral, conhecer a palavra e tantas outras coisas que você pode relacionar aí na sua cabeça, né? Fazer uma lista. Nada disso substitui uma decisão consciente de servir ao Senhor. Sansão, até agora, não tomou nenhuma decisão em servir a Deus. Eu decido servir ao Senhor. Eu amo o Senhor. Eu conheço o Deus dos meus pais. O Deus de Israel agora é o meu Deus. Até agora, Sansão vive basicamente para os seus próprios caprichos. É um homem que está envolvido com relacionamentos sexuais com uma prostituta, um homem que deveria ser um juiz em Israel, porque a gente lembrou que o juiz aqui, no livro de Juízes, ele tem uma função militar de libertação, também de julgar as situações que Israel estaria vivendo. Sansão está preocupado com ninguém, com ninguém. Talvez você já tenha visto alguém vivendo desse jeito, talvez
A gente já viveu desse jeito alguma vez? A vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu não pedi para nascer nazireu. Falta a gente só ver isso escrito aqui, né? A gente pode imaginar, na linguagem de hoje, o que um Sansão de hoje diria. Eu não pedi para nascer, eu não pedi para nascer nazireu, eu não pedi para iniciar a libertação de Israel nenhuma, e eu vou viver do jeito que eu quiser. E aqui a coisa vai ficando pior. Agora, antes ele tinha escolhido uma mulher para casar. Arruma aquele problema no casamento, foge, deixa a mulher sozinha, a gente vê aquilo tudo. Agora ele vê uma prostituta e resolve sentar com ela. O que que ele está fazendo ali? O que ele não conseguiu fazer com a esposa dele, que ele volta querendo estar com a esposa, e o pai da esposa, o ex-sogro dele, fala que havia entregue a esposa dele para outro homem, porque achou que ele tinha raiva dela, que ele não ia voltar. Então, já que ele não conseguiu, ele encontra uma prostituta e resolve se deitar com ela. Ele vai ali satisfazer os seus desejos. Ele faz aquilo que parece certo. Os filisteus ficam sabendo e preparam uma emboscada junto aos portões da cidade com o propósito de capturar Sansão logo ao amanhecer. Vamos lá. Cria a história na sua mente, lembra? Para a gente poder, para facilitar, né, o nosso entendimento. Sansão encontra uma prostituta, entra pela cidade, se deita com ela. Ele está onde? Ele está em Gaza, a cidade que pertencia aos filisteus. Ele não está lá com Israel, ele está no povo de Deus, não está nada disso. Ele não estava importando, não estava incomodado com isso. Ele estava, encontrou a prostituta, entrou lá, ficou com ela. Quando a notícia corre, o que que os filisteus fazem? Vamos cercar. Ele vai ter que sair de manhã e a gente pega ele na hora que ele sair. Só que Sansão levanta à meia-noite, ele não levanta quando amanhece. Ele resolve sair antes. E nesse momento que ele sai, o que que Sansão faz? Ele sai à meia-noite, ele agarra os portões e arranca eles inteiros, as vigas, né? Inteiras dos portões, coloca nos ombros e leva para o alto de uma colina. Essa distância que ele faz, subindo, porque ele está indo para uma colina, tá, uma colina em frente à cidade de Hebron. A gente já estudou sobre a cidade de Hebron. Se você quiser saber sobre isso, vai lá no nosso estudo do livro de Josué. A gente falou muito sobre a cidade de Hebron. O que que ele faz? Ele andou cerca de 64 quilômetros morro acima, com essas vigas nos ombros. Ele não era de pouca força. Mesmo depois de se deitar com uma prostituta, mesmo depois de tudo isso, ele ainda continua com uma força sobrenatural. O Senhor continua permitindo que ele seja forte. O Espírito de Deus continua agindo através de Sansão. Como que pode isso? O Espírito de Deus agir através de pessoas tão pecadoras? Prazer, esses somos nós. Pecadores como nós somos, o Senhor decide agir através de nós. Isso diminui a nossa responsabilidade do pecado que nós cometemos de forma nenhuma. Às vezes a gente confunde, pensa assim: o Senhor me usou numa situação, o Senhor me usou em outra situação, o Senhor me deu um talento, o Senhor me deu um dom, sabe-se lá o quê. E nós achamos que por conta disso estamos sendo aprovados inteiramente diante dos olhos do Senhor. E a gente vê aqui que é impossível que o Senhor esteja aprovando Sansão, né? Ele tinha acabado de se deitar com uma prostituta. Mas lembre-se que o Senhor, ele prometeu, ele disse que Sansão iria iniciar a libertação de Israel da opressão dos filisteus. De que forma que Sansão ia fazer? A gente viu que cabe a nós decidirmos participar desse processo e estar na conclusão da obra do Senhor de uma forma de receber essas bênçãos, de participar disso, ou viver da nossa forma, mas Deus vai fazer aquilo que Ele tiver que fazer, e o Senhor vai fazer.
quer dizer que o senhor estava aprovando as atitudes de Sansão de forma nenhuma, tá? Esse relato aqui da força de Sansão vai dar para a gente uma ideia maior da ironia de como ele poderia ser tão forte fisicamente e ser tão fraco, tão frágil, tão tolo nas mãos de uma mulher. Por quê? Porque a mulher tem poder sobre o homem? Ou o homem tem um poder sobre a mulher? Não. O ponto mais fraco de Sansão era o seu relacionamento com as mulheres. Ele era facilmente manipulável. Ele era muito forte, muito bravo, tinha, ele tinha impulso, né? Ele era impulsivo para resolver as coisas no braço, do jeito que ele queria, muito corajoso, muito homem, né? Muito forte, mas relacionado a relações com mulheres, ele tinha um problema sério. Ele era totalmente manipulável por mulheres. Era alguém totalmente que ficava frágil nas mãos de uma mulher. Era alguém que se apaixonava. Era alguém que se entregava aos desejos sexuais. Então a gente vê que, independente da força física que ele tinha, ele se entregava aos pecados sexuais com muita facilidade. Então a gente vê que um homem que tinha tanta força de subir cerca de 64 quilômetros morro acima, com viga nos ombros, era tão frágil e tão fraco nas mãos de uma mulher. Os filisteus estavam provavelmente dormindo, esperando amanhecer, né? E isso aí mostra que Sansão, além de forte, nesse ponto ele era esperto. Em outros casos ele era bem ingênuo, né? Ele era esperto para umas coisas, mas bem ingênuo em outras. Essa ação extrapola qualquer proporção, mas a missão de Sansão é causar danos aos filisteus. Sansão tinha uma missão: iniciar a libertação de Israel. E iniciar a libertação de Israel ia culminar em danos aos filisteus. Ele fazendo isso consciente ou inconsciente, ele ia acabar fazendo. Segue na sua Bíblia. A gente leu até o versículo 3. A gente vai ler agora do 4 em diante, até o 22. Segue aí, vamos ler a Bíblia. Depois dessas coisas, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Observe aqui uma coisa, tá? É a única vez que fala que Sansão se apaixonou. Ele se apaixonou por Dalila. Ele viu uma mulher e quis ela, ele se deita com a prostituta, mas Dalila ele se apaixona. Versículo 5. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: Veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Observe aqui que não tem mais ameaça. As ex-mulheres de Sansão, aquela ex-mulher de Sansão, a primeira mulher, os filisteus ameaçaram matar ela e o pai queimados. Depois acabaram fazendo, né? Se ela não descobrisse o segredo de Sansão. Aqui, observe que eles não estão ameaçando Dalila. Eles estão prometendo recompensa. Disse, pois, Dalila a Sansão: Conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: Se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela os chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim, não se descobriu de onde vinha sua força. Disse Dalila a Sansão:
Você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ela usa aqui, gente, a forma parecida com a primeira mulher dele, né? Você não me ama mais, você me faz de boba, e não sei o quê. E começa a fazer chantagem emocional com ele. Versículo 11. Ele disse: Se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: Até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: Se você tecer um pano às 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças de sua cabeça num pano e o prendeu com a laçadeira. Para essa mulher conseguir tecer, ele estava afogado no colo dela, né, gente? Ele estava dormindo profundamente. Novamente, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a laçadeira e o tear com os fios. Versículo 15. Então ela disse: Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me faz de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Gente, foi dia após dia, isso foi longo. 17. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: Subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram e ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: Sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e os levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. A gente lê esse relato aqui de Sansão, parece até piada, né? Foram longas investidas de Dalila, longas investidas dela, e mesmo assim ele caiu na cilada. Antes que a gente pegue aqui do versículo 14, 4, né? Versículo 4 em diante, tenha em mente algo assim muito atual. Sansão, apesar de ser separado, nazireu, conhecer o Senhor, ter aprendido sobre o Senhor, ser um homem forte, ser até inteligente, mais inteligente que seus inimigos, na maioria das vezes, ele estava, ele era facilmente manipulado por uma mulher. Um espírito de manipulação que tomava conta completamente de Sansão. Tão manipulado que ele se torna ah, uma pessoa com não mais tão inteligente. Porque qualquer um vendo a insistência de Dalila, para cada mentira que ele contava para ela, uma tentativa,
outra mentira, outra tentativa, outra mentira, outra tentativa. E conversinha fiada, você não me ama mais. Mas não sei o quê, mas não sei o que lá. E ele toda vez caindo na mesma cilada. A pessoa, quando tem uma dependência emocional, a gente vê uma dependência de relacionamento com. Preciso ter uma pessoa comigo, eu preciso ter um relacionamento, eu preciso ter um relacionamento com um homem, né? Eu preciso ter um relacionamento com uma mulher, eu preciso estar casado, eu não posso, eu preciso namorar, eu preciso, a pessoa cria uma situação de dependência que a pessoa vier com uma pequena manipulação, ela perceber, ela vai conseguir usar e manipular essa pessoa com muita facilidade. Sansão, com todo chamado, com toda a unção, cheio, com o Espírito Santo ali agindo nele em certos momentos, com tudo isso, essa dependência que ele tinha de fazer o que queria e de precisar ter uma mulher, sendo a mulher que ele quisesse, de preferência fosse, né, uma filisteia, a gente vê que ele se tornava uma pessoa frágil, incompetente, sem raciocínio lógico. Qualquer pessoa em sã consciência conseguiria perceber que ele estava sendo manipulado, que era um jogo que estavam fazendo com ele, que essa mulher não amava ele, que ela não era apaixonada por ele. Ele poderia ser por ela, mas ela não era por ele. Ela estava jogando com ele alguma mentira, eram mentiras atrás de mentiras. E nós vimos pessoas muitas vezes se envolvendo e entrando em relacionamentos guiados por mentira, por ah, dependência. Eu preciso, eu não posso ficar sem, eu tenho que estar com aquela pessoa. E independente do que, não, mas ela, uma hora ela vai estar comigo, e ela fez sem querer. As pessoas, os familiares vêm, os amigos vêm, a igreja vê, a sociedade vê. Às vezes a pessoa, independente, às vezes nem é da igreja, mas as pessoas em volta, como pessoas do dia a dia, os amigos, os familiares vêm e falam: a pessoa está te manipulando, ela está mentindo, esse relacionamento não está correto, vai surgir um momento pior, você está se afundando nisso e a pessoa não consegue enxergar. De repente a gente vai pensar que isso não tem na Bíblia, né? Onde que a gente vê algo, uma manipulação de relacionamento, uma manipulação sentimental, algo, uma manipulação dessa na Bíblia? Sansão viveu isso. Ele tentou manipular situações. Ele tentou manipular a primeira esposa, ele tenta manipular as coisas, fazer do jeito que ele quer, e aqui ele cai num laço maligno de manipulação tão grande e ele não se dá conta. Cada sinal que Deus vai dando, que ela vai falando e que ela chama os inimigos e que novamente ele mentiu e mais uma vez mentiu. Relacionamentos feitos à base da mentira, à base da opressão, à base da ameaça. Você não me ama se você não me contar, se você não estiver comigo, feitos à base da ameaça. Isso não é um relacionamento saudável, isso não é um relacionamento de Deus. Tem coisa muito errada. E a gente precisa estar atento. A Bíblia mostra exatamente que fim vai dar isso. Sansão é entregue nas mãos dos inimigos pela pessoa que ele estava apaixonado, pela pessoa que ele confiou. Diz que foram dias de insistência até o ponto de Sansão não dar mais conta e acabar dizendo o que que era. Sansão estava preocupado com o voto dele? Não. Ele estava preocupado em não contar o segredo dele? Também não. Ele estava, na realidade, vivendo aquele jogo. Lembra que ele tentou fazer um jogo? Ele fez aquele jogo, né, de adivinhação lá na festa de casamento dele, quando ele cria uma adivinhação impossível, né? Ele cria um, um enigma. Isso. Johnny lembrou o nome. Ele cria um enigma impossível de ser decifrado.
porque era algo que ele tinha vivido sozinho. Então ele joga nessa situação toda ali e agora ele está sendo manipulado, ele fez muitas, né, quis fazer graça e agora ele está vivendo isso. A situação virou contra Sansão. Desde o começo, Sansão estava caminhando para o buraco, caminhando para o fim. Nós precisamos acordar. Se estivermos vivendo em relacionamentos de manipulação, é muito difícil sair, mas não é impossível. O Espírito Santo dá força, o Espírito Santo cuida, e o nosso Senhor sempre envia ajudadores, pessoas que estão realmente dispostas a ajudar. Os pais de Sansão estavam dispostos a ajudar ele no começo. Não tem mulher em outro lugar, mas ele não queria ouvir. Ele não estava decidido a ouvir. Ele estava decidido a não ouvir. Então, o que eu falei foi assim, que se a gente tirar as mulheres da história de Sansão, não sobra quase nada. Aqui, no ponto crucial, no final da vida de Sansão, ele se apaixona por Dalila, que queria fazer um negócio, tá? Os filisteus, eles entendem que não tem como enfrentar Sansão nem com armas, nem com as estratégias convencionais. Então, o que que eles descobrem? O ponto fraco de Sansão, que são as mulheres. Nós precisamos estar atentos aos nossos pontos fracos. Satanás, ele fica observando, procurando. Ele está ao nosso derredor, observando e procurando a quem possa tragar. Ele finge ser o leão. Ele fica ali, ele está desde o Éden observando a humanidade. Então, não que ele entenda, que ele leia os meus pensamentos ou os seus pensamentos, que ele conheça o nosso coração, porque a palavra de Deus afirma que o Espírito é que sonda o coração, o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Ele não faz isso, Satanás não sonda coração e nem lê mente. Mas ele é perspicaz, astuto, inteligente e observador. Ele nos observa. Ele observava Sansão e sabia que a fraqueza de Sansão eram as mulheres. O orgulho, a soberba. Ele nos observa, ele sabe qual isca que ele pode jogar. Que tentação. A isca é a tentação que ele joga diante de nós. Por quê? Desde quando eu nasci, ele está me observando. E ele observa a humanidade há muito tempo. Então é difícil para ele perceber qual é a minha fraqueza. Aí o que que eu tenho que fazer? O que que nós temos que fazer? Diferente de Sansão, fugir do pecado. O que que Sansão tinha que fazer? Fugir da aparência do mal. São os relacionamentos manipuladores que são a fraqueza de Sansão? Foge. Eu queria muito me casar com aquela mulher filisteia, mas não é aquilo que tem que ser. Não vai dar bom, o negócio vai dar problema. Observe seus pontos fracos, coloque os pontos fracos diante do altar do Senhor. Se arrependa, ore, fique firme. Quando a tentação vier, fuja, não encare, porque tentação não vem além daquilo do que eu possa suportar. Mas não é suportar sozinho, é procurar o Senhor, é correr diante do Senhor. O Senhor nos dá entendimento para saber qual é o ponto fraco, quais são os nossos pontos fracos. O que que Dalila faz aqui? Os filisteus vão pegar, vão oferecer para ela recompensa ao invés de ameaçá-la de morte. Eles percebem que oferecer recompensa vai dar mais resultado, né, do que ameaçar de morte. Eles oferecem um dinheiro tão alto para Dalila, eles oferecem 1.100 moedas de prata de cada líder. Não era um só líder. Então, cada líder filisteu iria dar a Dalila, por recompensa, 1.100 moedas de prata. Então, se eram 4 líderes, 1.100 moedas para cada líder ia dar para ela. Então, seriam 4.400 moedas de prata. E assim, a quantidade de líder que fosse, daria de recompensa a Dalila por ela entregar Sansão aos filisteus. Para a gente ter um comparativo, um escravo comum
custava em torno de 370 gramas de prata. A referência eu botei aí. Depois, se você quiser conferir, Êxodo 21:31. Então, assim, era um valor muito alto que eles estavam dando pela cabeça, né? Como um procurado, pela cabeça de Sansão. A Dalila não chora como a primeira esposa de Sansão, mas é igualmente persistente e muito manipuladora. Também apela para as frases: você não me ama, você zombou de mim. Quando descobre que Sansão a enganou 2 vezes, dizendo-lhe primeiro que perderia sua força se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, e depois se fosse amarrado com cordas novas em folha. Essa ideia de Sansão de ser amarrado em cordas novas, a gente deu um spoiler da última vez. No capítulo 15 de Juízes, é quando os irmãos, quando Israel, né, aqui fala assim, ó, capítulo 15, versículo 11: 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão. Esses 3.000 homens aí de Judá tinham ido lá para prender Sansão, tá? Guarda isso aí. Esses homens de Judá vão fazer o seguinte, versículo, vamos ler do 13. Capítulo 15, versículo 13 em diante. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos dele. Não o mataremos. E o prenderam com 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Da onde Sansão tirou essa ideia? Se me amarrar com cordas novas, eu perco a força, né? Onde ele inventou isso? É porque ele tinha passado por uma situação dessa com os seus irmãos de Judá, né? Então ele, na hora ali, lembrou e criou uma desculpa. Inventou uma história para Dalila. Sansão não perdeu sua força com as cordas. Outra coisa que eu queria falar aqui, a gente não viu em nenhum momento, tá? O Senhor falar para Sansão que a força dele estava no cabelo, nos seus cabelos. Até agora a gente não viu nada disso. O Senhor não falou para a mãe dele, olha, ele vai ser forte. A gente comentou sobre isso. Ele vai ter muita força física, por isso que ele vai conseguir iniciar a libertação de Israel. O anjo não disse isso. O anjo só falou que deveria ser feito e que ele iria, e qual era o chamado de Sansão. Qual era o propósito de vida de Sansão? Sansão, aqui ele diz que estava no cabelo, mas em nenhum momento, em nenhum instante a gente vê o Espírito do Senhor, ou o anjo do Senhor, ou o próprio Deus, ou qualquer um chegar para Sansão e falar assim: não corte seu cabelo que você perde as suas forças. A força de Sansão não estava em seus cabelos. Mas a gente vai ver que foi a única coisa que sobrou, né? Seu voto de Nazireu. Sansão não perdeu sua força com as cordas, mas se enfraqueceu diante da insistência de Dalila. Quando não suportou mais a importunação, contou tudo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Isso aí está no versículo 17 do capítulo 16. As 2 coisas que ele diz causam surpresa: que perderia a força se o cabelo fosse cortado, que não fora cortado porque é nazireu. Esta é a única parte do voto de Nazireu que Sansão ainda não havia quebrado. E é a primeira vez que Sansão diz ser aquilo que negou o tempo todo com as suas ações. Em nenhum momento até então a gente viu Sansão falar para qualquer um: eu sou nazireu, eu sou separado. O Senhor me chamou para um propósito. Eu não devo fazer isso. Eu não vou estar. Ele promovia festas, lembra? Ele não deveria beber bebida forte. E a gente sabe que os banquetes eram regados de vinho.
Ele não podia sequer tocar em uva. Ele resolve passar no meio da plantação de uva. Ele, por ser nazireu, não podia tocar em corpo, né? Ele encontra uma carcaça e faz o que quer. A única coisa que havia sobrado do voto de nazireu dele eram os cabelos. Eu acredito que aqui ele havia concluído que o que sobrou foi isso. Eu acredito que Sansão se deu conta nesse momento de que a única coisa que ainda me sobrou do voto de Nazireu é o cabelo. Então vai ver que eu devo ser forte por causa disso. Ele não se deu conta com um sentido de arrependimento por ter quebrado o voto, senão ele não teria falado. Ele se dá conta de que foi a única coisa que sobrou. Então, assim, eu penso que ele, se eu sou forte assim, provavelmente deve ser por causa que a única coisa que me sobrou do meu voto são os meus cabelos. É aqui a única vez que ele diz que ele é nazireu. Ele sabia, ele conhecia, mas negava o tempo todo. Quantas vezes, né? A gente sabe, a gente conhece, a gente sabe o que tem que ser feito. Nós temos um chamado, o Senhor já falou, já ensinou, já cobrou, e a gente continua insistindo, insistindo, e a gente não quer nem dizer quem nós somos de verdade. A gente quer viver da forma que a gente quiser viver. Agora Dalila recebe a sua recompensa, que é o, né, que são aquela fortuna toda que haviam prometido para ela. Foi feito com os governantes daqui, os filisteus, que são mencionados no livro de Juízes aqui no 6, 16, 18 e em 3, 3. Dalila se encarrega de fazer Sansão dormir. Lembra que quando a gente estava lendo, eu chamei a nossa atenção, gente, para esse homem ter dormido a ponto de cortar o cabelo dele. Antes já tinha trançado também o cabelo dele. Ele dorme parecido como aconteceu com Cícera na tenda da mulher chamada Jael, lembra? Da juíza Débora? Cícera entra se escondendo dentro da tenda de Jael. Jael ele pede água, ela dá leite, ele dorme profundamente, Jael vai lá e mata Cícera. A diferença aqui é que quem está vencendo aqui, apesar de ser uma mulher, é uma filisteia. E quem está sendo derrotado, sendo destruído, é um juiz de Israel, totalmente o contrário do que havia acontecido lá na história de Débora, né? Agora, quem está caindo é um juiz de Israel. Já com o cabelo cortado, Sansão tenta se defender, mas as suas forças o deixaram. Alheio à sua nova condição, pensa que pode fugir como antes, mas o Senhor o havia deixado. Vai lá, Juízes 16, versículo 20. Se você puder, eu gostaria até que você marcasse na sua Bíblia. Eu acredito que essa passagem aqui é um momento que deve doer no nosso coração. Mais do que a manipulação que Sansão está fazendo e sofrendo, mais do que tudo que a gente viu. Mas esse pedaço aqui eu acho que o que tem mais de doer, que chamar mais a nossa atenção. Juízes, capítulo 16, o versículo o 20, diz assim: então ela chamou Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Ele não sabia que o Senhor o tinha deixado. Quando o último ponto do voto de Nazireu foi quebrado, só faltava esse ponto. O Espírito Santo deixou. É como atravessar a linha do abandono da fé consciente. Eu fui até o limite. Sansão vai até o fim, de- abandonando o seu chamado. Ele vai até o final, a ponto do Espírito do Senhor, do próprio Senhor, o abandonar por completo. A gente vê isso acontecer também em 1 Samuel 18. Vai lá rapidinho. Mais à frente um pouquinho, está em Juízes, um pouquinho mais à frente você vai passar.
pelo livro de Ruth, você vai encontrar 1 Samuel. Tim. 1 Samuel, capítulo 18. 18, versículo 12. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. O Senhor havia abandonado Saul. O Senhor abandonou Sansão e o Senhor abandonou Saul. Quando a gente conscientemente vai até o limite, pessoas que conheceram o Senhor, abandonam o Senhor, ou vai caminhando para abandonar o Senhor a ponto do limite total. Foi exatamente o que aconteceu com Sansão. Minha irmã, mas é o fim. Nós entendemos que enquanto há vida, o Senhor pode trazer de volta. E a gente vai ver acontecer com Sansão. Ainda nos que a morte esteja à porta. Ainda que o Senhor tome essa pessoa para si. Existe esperança enquanto a pessoa estiver viva, até os últimos instantes. Mesmo que ela tenha abandonado tudo, ela poderia ter vivido melhor. A palavra de Deus diz que o Senhor tem para nós o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é dinheiro, é carro, sei lá, ostentação, bens. Não, o melhor dessa terra é viver a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Então, Ele tem o melhor dessa terra para nos dar. Melhor. Nós podemos optar em viver o melhor ou não. Sansão aqui, o Espírito do Senhor abandona Sansão porque faltava um último ponto do voto de Nazireu para ele quebrar. A crueldade dos filisteus não se faz esperar. Eles furam os olhos de Sansão e levam ele para Gaza. Duas coisas são feitas a Sansão. Os filisteus o prendem com correntes de bronze, o que mostra que aquele povo de fato já fazia uso de metais, a gente já falou sobre isso, que Sansão usa a queixada de um jumento, Jael usa a estaca para prender uma tenda, eles usam as armas que têm, porque eles eram oprimidos. O opressor não vai deixar o oprimido ter acesso às armas. É óbvio. A gente vê que os filisteus tinham acesso ao bronze e o povo de Deus não tinha. Por quê? Porque o povo de Deus ali era que era oprimido pelos filisteus. E o que eles vão fazer também? Eles vão colocar Sansão para moer cereal, que era uma atividade própria para mulheres na época. Aquele que não resistia ao charme de uma mulher filisteia foi colocado na posição para fazer o trabalho de uma mulher. É vergonhoso fazer o trabalho de uma mulher? Não, mas na época era. Eles queriam mostrar que ele ficou tão fraco que ele pode fazer o trabalho de uma mulher ali, cuidar de moer cereais. O episódio se encerra em 16:22 com uma informação que cria expectativa. Não demorou muito, porém seu cabelo começou a crescer de novo. Lembrando que o livro de Juízes também tem conto, né? A pessoa está contando uma história que cria para a gente uma expectativa do que vai acontecer. Então ele coloca, olha, o cabelo de Sansão começa a crescer de novo. Eu tenho aqui, deixa eu encontrar aqui para gente, um mapa. Deixa eu encontrar, deixa eu achar aqui, acho que é esse aqui. Aqui. Vamos ver se eu vou abrir certo. Deixa eu descer aqui uma tela que fica sempre na minha frente. Aqui. Isso. Deve estar aparecendo aí na sua tela um mapa. Sansão e os filisteus. Esse mapa aí é para a gente ter uma noção do ambiente, do lugar aonde Sansão vivia, tá? Aqui
No que a gente vê de laranja é a rota de Sansão de Zorá e Tímina. Ele faz essa rota aqui em Juízes 13:2. Vai lá no capítulo 13, versículo 2, para a gente poder entender esse mapa. Você está vendo o mapa aí na sua tela? Volta lá para o capítulo 13 de Juízes. A gente vai voltar junto. Versículo 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Então, certo homem de Zorá. Quem é esse homem de Zorá? É o pai de Sansão. Então, o que você está vendo aí na sua tela, essa bandeirinha aí escrita aí Zorá, é onde viviam os pais de Sansão. Zorá é a cidade de onde veio o pai de Sansão, tá? A rota que está de verde, Sansão, Tímina até Asquelon, todo esse caminho verde aí que ele faz até Asquelon. Vamos passar aqui o mouse. Vai lá para Juízes 14, próximo capítulo, versículo 1 até o 5. Sansão desceu a Timna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Então, o que que aconteceu aqui? Sansão sai de Zorá, tá? Vai para Tímina e ali ele vê uma mulher do povo filisteu. É ali que ele encontra a esposa. Então, ele já saiu do meio do povo de Deus, ali no meio do povo dele, e vai para a cidade de Tímina. E ali ele encontra a mulher e casa com ela. Versículo 2: Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina, consigam essa mulher para mim como esposa. Então ele sai de Tímina, volta para Zorá e fala para os pais dele que quer casar com a mulher que ele viu lá em Tímina, tá? Versículo 3: Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao seu pai: Consiga para mim, é ela que me agrada. Versículo 4: Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava a ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Então ele consegue tirar os pais daqui de Zorá para ir para Tímina para poder casar com a mulher com quem ele queria casar, né? Ele queria ficar com ela. Asquelon, deixa eu ver se eu consigo. Vou diminuir aqui. Asquelon. É um ponto mediterrâneo, uma das 5 cidades principais dos filisteus. Então, olha só o caminho que Sansão fez. Olha como ele foi se afastando do seu povo. Ele sai de Zorá e vai, caminha tudo isso, vai parar lá em Asquelon. Essa linha amarela que você está vendo aí. Os judeus tomam a Sansão na cidade, tomam a Sansão da rocha de Etã para a lei. Essa parte aqui amarela foi aquela que a gente leu ah, quando os judeus, né, os seus irmãos, vão lá para prender ele. Ele fala, me amarre, que eles são amarrados, que eles amarram ele com cordas novas, lembra? Que é os irmãos de Judá, lá no capítulo 15. 3.000 homens de Judá desceram então a caverna da rocha de Etã. Então, esse aí de amarelinho é onde ele estava quando seus irmãos de Judá foram lá para prendê-lo e entregar ele nas mãos dos filisteus. O que a gente tem aqui de roxo? Tá vendo? Tá de roxinho? Tem lei, um lugar em Judá onde os filisteus se reuniram para capturar Sansão. Mahânia de Dan, um local a oeste de Kiriat Jearim, onde o Espírito de Deus começou a incitar Sansão. E Zorá, uma cidade atribuída à tribo de Dan e local do nascimento de Sansão. O roxinho aí, ele retorna à cidade de Lei e Zorá. Então, toda a história de Sansão acontece nesse território aqui, tá? Até Asquelon, da rocha de Etã até Asquelon, sendo que ele é da cidade de Zorá. Nesse
tempo aí que está acontecendo tudo isso com Sansão, provavelmente, tá? Estava acontecendo situações também com outros juízes. Lembra que às vezes aconteciam de Israel ter mais de um juiz? No caso de Sansão, a gente não vê outro juiz, mas a gente já conversou sobre isso e viu que é possível acontecer de terem mais de um juiz liderando Israel ao mesmo tempo. Outra coisa interessante, próximo livro da sua Bíblia aí, qual é? Ruth, não é? Olha o que que diz o primeiro versículo. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com uma mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Ruth, capítulo 1, versículo 1. O que que isso nos mostra? A gente está estudando Juízes, por que que minha irmã está lendo Ruth? A gente entende que a história de Ruth aconteceu nesse tempo aqui de Juízes que nós estamos estudando. Existe um livro na Bíblia chamado Ruth, que tem a história de Ruth. Essa história aconteceu no período do livro de Juízes, que é o período que nós estamos estudando. Ok? Vamos voltar aqui, a gente está quase encerrando. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode colocar aí que a gente já, que eu vou dar uma olhadinha e a gente dá uma lida. Amém? Vai lá em Isaías capítulo 47. Só para a gente ter mais uma referência sobre as mulheres que trabalhavam que eram quem trabalhava com trabalho de moer cereais. Isaías 47, versículo 2. Apanhe pedras do moinho e faça farinha. Retire o seu véu. Levante-se a saia e saia. Levante a saia. Desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Homem não levantava a saia. Homem não, quando fala de saia, apesar de deles usarem uma roupa de vestido, né, que parece um vestido que a gente vê, mas não era chamado de saia. Aqui está se referindo, desculpe, a mulheres. Na segunda-feira que vem, se o Senhor nos permitir, deixa eu tentar aqui andar aqui a tela. Foi. Nós vamos encerrar o capítulo 16 de Juízes. E a gente vai falar sobre a morte de Sansão, sobre o final da vida de Sansão, o que vai acontecer com Sansão na próxima segunda-feira. Vai haver agora uma festa. Lembra que Sansão gostava de fazer festa? Vão fazer uma festa, mas ele é que vai ser a atração. Ele vai ser aquele que vão se divertir às custas dele. E a gente vai ver como acontece a morte de Sansão. Isso na próxima segunda-feira. Se der tempo, na próxima segunda-feira, a gente vai iniciar a segunda parte do livro de Juízes. Mas antes, não, a gente não vai iniciar, não. Vai ser melhor a gente fazer o seguinte: a gente vai concluir essa primeira parte. Exatamente. Na próxima segunda-feira, a gente fala sobre o final do capítulo 16 e conclui essa parte do livro de Juízes. Por quê? Lembrando que o livro de Juízes, ele é dividido. A gente, quando lê batido, não se dá conta, mas até o capítulo 16 conta-se as histórias dos juízes, são 12 juízes. Do capítulo 17 até o final, já não vai ter mais juiz em Israel. Por que que tem essa mudança? O que está acontecendo? Qual é a intenção do autor ou dos autores do livro de Juízes, ou de quem compilou as histórias? Ninguém sabe quem escreveu o livro de Juízes. Então, nós temos 12 juízes. O último juiz é Sansão. Segunda-feira a gente encerra a história de Sansão e vamos, se o Senhor nos permitir, concluir essa primeira parte. A segunda parte do livro de Juízes, ela é menor, mas é muito importante que você esteja com a gente
para que você consiga, junto conosco, junto comigo, a gente junto, né? Entender por que que tudo isso foi colocado na Bíblia. Como que isso encerra? Qual é o intuito disso? Existe um motivo. O que que o Senhor nos aponta com toda essa situação descontrolada que a gente vê no livro de Juízes, com tanto sangue, tanta traição, tanta maldade e no meio do povo de Deus? Amém? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma. A paz, pastora Vera. Amém. Acho que a gente não tem. Glória a Deus. Aleluia. Gente, espero que vocês tenham marcado aí o versículo 20, o finalzinho do versículo 20. Vamos orar? Já quero aqui agradecer a você que conseguiu ficar até agora. Amém? Senhor, nessa noite queremos lhe agradecer pela tua palavra. Pai, como nós podemos mergulhar na tua palavra? Como é um rio profundo, um mar profundo, Senhor, onde a gente não se afoga. Oh, Deus, como é maravilhosa a tua palavra. Eu quero lhe agradecer por esta liberdade, por este presente, por cada vida que aqui está, Senhor. Pai, eu lhe peço que tudo aquilo que nós estamos aprendendo venha nos transformar, a sermos mais parecidos contigo, a parecermos mais, Senhor, e mais e mais e mais contigo. Que venhamos, Senhor, brilhar como a luz do dia, ser sal da terra, luz do mundo. Pai, em nome de Jesus, não nos deixe desviar do nosso propósito. Firma-nos em ti, nos dá força para nos desviar do mal, da aparência do mal, fugir da tentação. Espírito Santo, não nos abandone, porque não somos nada sem ti. Firma-nos, Senhor, firma-nos neste caminho. Nós lhe agradecemos, Senhor. Fortalece-nos essa semana, renova as nossas forças e que possamos estar aqui novamente na próxima segunda-feira. Eu quero lhe agradecer por cada vida. Presenteie a cada um nessa noite, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero aqui agradecer a pastora, a cada um que está aqui, né? A Leia, pastora Simone, a diaconisa Célia, Bianca, Janaína, a nossa querida pastora Leia, Luciana, temos a irmã Vera, Elisete, missionária Tereza. Seja bem-vindo, Alex. Glória a Deus. Aleluia. E a minha filha Ana, presbítero Dionis. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, muito obrigada. Que o Senhor renove as nossas forças. Até segunda-feira que vem. Fiquem com Deus.